Muito bem, bem-vindo a todos. Mais uma vez aqui para a coluna do Duran, um consultor de resultado. Esta já é a nossa, dia conta, já a enésima coluna, que ela se repete a cada 15 dias. Então, Duran, muito bem-vindo novamente. Por favor, esteja à vontade. E hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouco mais dinâmica. Então, vocês, por favor, quiserem levantar a mão, levante a mão, eu interrompo, a gente vai fazendo alguma coisa mais interativa, tá? Não precisamos esperar ele chegar ao fim aí. Podemos, vocês têm a liberdade aí de pedir para falar a qualquer momento. Boa noite a todos, mais uma vez. Como o Fernando falou, a gente já está numa sequência de colunas. Nas anteriores, nós falamos um pouquinho sobre resultados, enfim, o que seriam esses resultados, que a gente pontuou muito claramente, né? Com vendas, com geração de caixa líquida e com retorno de patrimônio. Depois nós falamos um pouco sobre o conhecimento, sobre a caixa de ferramentas de cada consultor, ou executivo com experiência, e falamos da metodologia da abordagem consultiva. Eu diria que, refletindo hoje o que a gente poderia conversar, exatamente nessa questão da abordagem consultiva, eu diria que o fundamental é quando o consultor começa o processo analítico, tentando construir um diagnóstico mais preciso, mais efetivo, o que mais realmente vai ajudá-lo a encontrar os caminhos para que o cliente atinja os resultados que ele almeja. E aí, eu queria pontuar hoje, exatamente nessa questão do diagnóstico, o desafio que eu chamo do desafio dos 3 Hs, que o consultor tem nesse momento de fazer exatamente a anamnese e chegar a um diagnóstico preciso. O que são esses 3 Hs que eu chamo de desafios? O diagnóstico tem que ser, antes de mais nada, holístico. O diagnóstico também ele tem que ser hermenêutico e ele tem que ser heurístico. Então, né, parece uma coisa assim empolada, uma coisa um pouco hermética, mas, na verdade, eu diria que esses 3 Hs, como eu gosto de me referir, eles realmente limitam muito bem o campo do diagnóstico, o campo de feitura do diagnóstico. Por quê? Primeiro, por ter que ser holístico, é uma lembrança, e isso quem usa muito esse aspecto, essa abordagem com essa metodologia, é a McKinsey, tá certo? Considerada uma das melhores consultorias do mundo. Ou seja, ele sempre tem que, nós sempre temos, enquanto que consultores, colocar todo o campo de jogo da empresa, independentemente do diagnóstico inicial ou da ideia de diagnóstico inicial que normalmente o cliente ou os clientes que nos contratam têm. Então, o consultor nunca pode esquecer e nunca pode se fiar naquela pretensa aquele pretenso diagnóstico que todo o contratante tem. Então, é mais ou menos que nem quando a gente vai ao médico, né? Sempre fazendo paralelo com o médico. O consultor é um médico de empresas. É óbvio que a maioria dos pacientes, quando chega ao médico, por seus sintomas, por experiências pregressas, por palpites de outros, ele tem uma ideia do que talvez seja o problema dele. Evidente que isso é relevante na construção do diagnóstico por parte do médico, mas, com certeza, o médico, nem por isso, o bom médico, vai restringir totalmente a abordagem inicial dele, como se esse diagnóstico já tivesse pronto. Muito bem. O segundo H que eu mencionei é o H da hermenêutica. O que é a hermenêutica? É aquele desafio de o consultor realmente enxergar o quadro geral da empresa,
enxergar o todo e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de enxergar cada parte da empresa, cada parte componente desse sistema empresarial. Ou seja, ele tem que, ao mesmo tempo que ele percebe a empresa na sua globalidade, ter a capacidade de ter uma percepção muito apropriada da situação, do papel, da contribuição de cada uma das partes da empresa, dos seus departamentos, dos seus setores, etc. Então, esse é o segundo desafio, o segundo H. E o terceiro H é a heurística, né? Ou seja, consultor realmente tem que sempre ter em mente, desde o primeiro momento, que qualquer recomendação que ele venha a fazer realmente tem que respeitar as condições, as particularidades, a cultura, o orçamento, enfim, a realidade específica daquele negócio, daquela empresa. Ou seja, não adianta nada nós, como consultores, após um diagnóstico, etc., estabelecermos planos ou recomendações que efetivamente não possam ser implementadas na prática pela empresa. E, às vezes, os consultores, ou alguns dos consultores, esquecem disso. E eu diria que, desde o início do trabalho, e em outras conversas nós vamos poder aprofundar outros aspectos, o diferencial positivo de um consultor que realmente tem um grau de conhecimento, uma expertise na sua área de atuação, que tem uma boa caixa de ferramentas que ele vai construindo ao longo do tempo, que tem efetivamente um gabarito para realmente fazer uma contribuição que faça diferença para o seu contratante, ele tem que sempre ter em mente, desde o primeiro momento, e principalmente nessa fase diagnóstica, que ele tem que respeitar esses 3 Hs. Ou seja, para abrir o debate, né, eu diria, ele tem que ter essa capacidade de montar esse mapa mental, onde ele contempla a visão do todo, a visão do todo da empresa, a visão do todo onde a empresa está inserida, onde ele contempla essa percepção muito nítida, essa visão sistêmica, ou seja, as interrelações entre os departamentos, os setores, o conjunto e a direção da empresa, e que também leva em consideração essa realidade, essa cultura onde ela está inserida, ou seja, que realmente todo o conteúdo do trabalho dele, as suas sugestões, o seu plano de ação para a recuperação e para a retomada consistente de resultados, respeite essa possibilidade concreta da empresa implementar aquilo que deverá ser, o que está sendo recomendado por ele. Então, eu estou abrindo, eventualmente, para a gente trocar algumas ideias a respeito, mas eu diria que é isso. O consultor sempre vai ter que ter em mente esses 3 Hs. Eu acho que ele só vai chegar a bom termo, além de uma série outra de aspectos que a gente vai ainda discutir, se ele sempre tiver em mente, e principalmente na feitura do diagnóstico, dessas 3 dimensões. Então, queria ouvir um pouquinho, talvez, aí de alguém ou de alguns. Então, acho que pode ser uma troca de experiências interessantes a respeito disso. Fernando, você está mudo. Perdão. Você mencionou agora no fim que você diz que essa são características ou são atributos do consultor, principalmente na época do diagnóstico, mas elas são características que devem permear o trabalho inteiro dele, né? Essa capacidade de ver o todo, de enxergar as partes e como é que elas se conectam, e a realidade da empresa, né? Porque isso também é uma coisa dinâmica, né? Isso também é uma coisa viva, né? Ela não termina nesse momento do diagnóstico, como você falou, né? Eu acho que ela é muito importante nesse momento, né? Mas ela também é uma coisa que tem que permear o trabalho todo do consultor, o projeto todo que ele está trabalhando.
Com certeza, você está absolutamente correto. É exatamente isso que eu quis dizer, que ela é fundamental, essa percepção e essa abordagem no diagnóstico, que a correta definição do problema é que vai garantir maior probabilidade de sucesso na implementação das recomendações. Mas o que você falou está certíssimo. E isso é um negócio complicado, porque você falou uma outra coisa chave aí. É uma dinâmica, né? A empresa, o negócio em si é um organismo vivo. Então, essa mutação é constante. Às vezes, se é um processo mais demorado, a própria intervenção do consultor acaba ocasionando mudança na dinâmica de algumas desses participantes, de alguns departamentos, de algumas lideranças, enfim, exatamente, concordo com você. Essa percepção dos 3Hs é um desafio fundamental no diagnóstico, mas que está sempre presente no trabalho. É por aí. Quer falar, Jairo? Você está no mudo. Ok. Pronto. Duran, eu estava observando, né? Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas uma coisa interessante como eu lido muito com pequena empresa, pequena e média, mas mais dentro daquela pequena, aquela familiar, né? Uma coisa que eu percebi num cliente meu agora, né? O propósito que ele montou a empresa é extremamente significativo para o nosso processo de análise e também de avaliação do que pode ser feito para frente ou não. Porque boa parte das pessoas, às vezes, ele monta um negócio com um propósito, mas a hora que ele chega na prática, aquilo muda. Então, o diagnóstico dele, ele está com a cabeça lá no propósito e a empresa dele está indo para outros caminhos. Então, assim, quando você fala assim, ó, cuidar com esse diagnóstico que ele já te leva pronto, né? É muito importante. E é delicado você fazer com que ele entenda isso, né? Eu acho que você falou, Jair, é exatamente isso. Essa dinâmica, né, permanente faz com que você tenha que ter muito presente naquele ponto exatamente o que voltando, né, resgatando, o que está prejudicando o atingimento dos resultados. Agora, você falou uma coisa interessante que eu queria que você esclarecesse mais. Você falou, olha, a empresa tem um propósito, mas o dono, né, imagino, o patriarca, o maior gestor, ele está vendo que o propósito está diferente da realidade. Em que sentido? No sentido dos resultados, no sentido da missão, no sentido da política de mercado que está sendo utilizada. Esclarece um pouquinho mais isso, porque eu acho que isso é relevante, né? Então, isso é uma coisa interessante, porque assim, às vezes uma pessoa abre uma empresa querendo atender um determinado mercado, um nicho de mercado. E ele cria todo o esforço dele para aquilo. Quando ele vai na prática, o mercado não absorve da maneira que ele quer. Então ele tem duas opções, ou ele muda o foco, ou ele sofre. Né? Então, essa foi e aconteceu comigo agora. Um cliente, ele montou a empresa dele com a expectativa de atender uma condição de mercado que não é assim que monta a empresa, né? Ele montou, não, eu vou oferecer para o mercado uma coisa que as pessoas estão fazendo, mas eu faço melhor. Né? Então, o propósito dele saiu fora, porque agora o mercado não é mais esse. Quer dizer, a pessoa está buscando outras coisas. E é raro, né? Pelo menos na minha experiência, eu diria que a maioria das empresas não tem essa capacidade de adaptação tão rápida, que de repente ela está oferecendo uma coisa que o mercado já não demanda e ter essa condição de, no devido tempo, né, e ainda com condições de buscar manter resultados ou atingir resultados, fazer essa adaptação, seja no produto, no nível de serviços, na questão de preço. Realmente, são poucas as empresas que agem com isso com o tempo devido, né? Eu queria fazer uma observação, mas acho que antes o Wilson quer falar, né, Wilson? Olá, boa noite a todos. Sou Wilson Heidenfelder, sou da cidade de Campo dos Goitacás, interior do estado do Rio de Janeiro. Então, o que o Jairo comentava, eu lembrava aqui até de uma estatística apresentada pelo Sebrae, que diz que 76% das empresas são
elas se desfazem nos primeiros 3 anos, exatamente pela falta do propósito, ou seja, o brasileiro constrói a maioria das suas empresas em cima do seu instinto e não em cima do seu planejamento. E às vezes ele quer, tipo assim, eu quero vender isso, mas não pergunta ao mercado se é isso que o mercado quer comprar. Então eu não posso vender algo que o mercado não quer comprar. Eu preciso analisar esse mercado. Para analisar e associá-lo ao meu propósito, eu preciso saber exatamente qual é a missão da minha empresa, eu preciso entender os valores da minha empresa, né? E com isso construir para que facilite a vida até do consultor. Porque quando o consultor, o José falou bem aí que o consultor é o médico das empresas. Então significa que a empresa só procura o consultor quando está com problema, quando está dando ruim, quando o resultado não está chegando, correto? Então, mas aí, como um paciente, o médico pergunta, então tá bom, mas o que você está sentindo? Ah, doutor, eu sinto dor aqui, mas reflete aqui, aí termina aqui, e no final estou sentindo dor na ponta do pé. Aí o médico fala assim, por onde eu começo o meu diagnóstico? Se nem ele sabe me relatar onde está efetivamente a dor que ele tem, para que eu possa descobrir a causa, né? E aí o consultor fica em uma saia justa terrível, porque ele tem, pelo menos eu não atuo como consultor, né? Porque eu trabalho como coach. Então, que aí já é uma outra história. Mas eu vejo durante todo o trabalho, e às vezes trabalho junto com alguns consultores, que a gente fala assim, Wilson, a gente quase tem que montar toda a estrutura da empresa para o próprio dono da empresa entender o que a empresa dele é. E aí, olha o imbróglio na mão do consultor para resolver isso, para depois poder trabalhar as dificuldades para achar a questão dos resultados. Porque uma coisa é uma cadeia, né? Não para. Uma coisa vai depender da outra. Pelo menos é assim que eu penso, né? Não sei se contribuir aí. Não, Wilson, o que você está falando faz todo sentido. E, na verdade, nessa tua curta locução, você colocou muitos aspectos absolutamente pertinentes e desafiantes para o consultor. Vamos lá. Primeiro dado importante que você disse. Essa estatística do Sebrae não é só do Sebrae, é uma estatística mundial que é muito próxima a essa. E não é à toa que a enorme maioria das empresas não passa do 5º ano. Isso é um fato. Segundo ponto. A grande dificuldade das empresas que sofrem esse problema está na gestão. Fato. Terceiro aspecto que você falou, você atua como coach. O coach também tem muita similitude com o trabalho do consultor, porque você tem que ajudar o seu coach a atingir resultados. E você tem uma metodologia para isso. E você tem que fazer um diagnóstico. E você tem que convencer o seu cliente a fazer as mudanças que são necessárias, que é o grande desafio. Então, você veja os paralelos. Que em alguns momentos essa transformação começa nele. Ele me contrata para ir cuidar do funcionário dele, do colaborador, porque ele acredita que o colaborador dele não está rendendo o que ele precisa. Aí quando eu digo a ele, olha, dentro desse processo você precisa estar incluído, até para você entender o que você está cobrando deles, até para você entender se ele está na... O meu nicho dentro da área de coach, eu sou jornalista de formação, sou professor universitário em uma faculdade de medicina para ensinar médicos a se comunicar melhor. Por aí você já tira, né? Desafio hercúleo. Né? Nesses últimos 300 anos de universidade de medicina, os médicos aprenderam tudo que a competência técnica exige, mas não deu o mesmo cuidado com a competência interpessoal, vamos dizer assim. Então, você quando diz para ele, para o CEO da empresa, quando você diz para o cara ali que é o fundador, principalmente se for uma empresa de familiar, que vai passar de pai para filho, ele sempre vai achar que... E eu ainda trabalho com análise de perfil comportamental. Então, o que acontece? Quando eu digo para ele, ó, esse seu funcionário ele é excelente, mas não para essa vaga, não para essa função que ele está ocupando. Ah, mas como assim? Aí, por que ele está no sofrimento aí? Ele não rende para você porque ele está no sofrimento. E ele precisa trabalhar, precisa do vil metal, ele precisa ganhar para levar a comida para casa, botar o pão na mesa e pagar as contas. Então ele vai se sujeitar, mas nem ele entende que aquilo ali não é o perfil dele, entendeu? Mas o grande desafio ainda é o dono da empresa, mudar o pensamento, a cultura da empresa.
Pelo menos é o que eu percebo. Você acabou de colocar mais alguns pontos fundamentais. O primeiro é que você precisa conquistar o seu contratante, o dono da empresa, e se legitimar permanentemente. Exato. Então, isso é um ponto. Talvez ajude o que a gente já discutiu, talvez em outras conversas, que é aquela questão do Pareto. O consultor precisa ter a capacidade de atacar de saída aqueles 20% de fatores que vão dar 80% dos resultados. Dos resultados. E aí ele vai se legitimando. E o outro ponto fundamental que você falou, se o grande problema é sempre na gestão, com certeza um dos pilares do sucesso, dos resultados, é exatamente a pessoa certa no lugar certo. No lugar certo. Você falou muito bem. E aí tem uma gama de aspectos a serem discutidos. Pessoa certa tem a ver com a competência técnica, tem a ver com as variáveis comportamentais, tá certo? Exatamente. Tem a ver se essas variáveis comportamentais são aderentes à cultura do negócio, enfim. Aí nós vamos fazer uma viagem longa, mas só para não nos perdermos e manter um certo foco, eu diria que você colocou muito bem. Você precisa, ao mesmo tempo, conquistar, se legitimar, e para isso a melhor maneira é você tentar ver quais resultados mais imediatos você pode ajudar o seu cliente a atingir, buscando encontrar esses 20, 80 que a gente sempre bate na tecla, tá certo? Perfeito. Muito bom. Ô, Duran, boa noite, é o Alberto. Eu cortei o vídeo porque eu cheguei agora no hotel e estou fazendo um lanche aqui em São José do Rio Preto. Você já pegou o caso de franqueado que te chama para ajudar e aí você percebe que ele foi enrolado pela franquia? Como é que a gente se comporta numa situação dessa? Falou, Alberto. Pena que você deixou aí sem a câmera, porque senão eu ia pedir um pedaço do lanche, mas já que você não ofereceu, vamos lá na resposta. Já peguei, por acaso, o mais recente que eu me recordo, é uma franquia da Cacau Show, e o problema era exatamente esse. É óbvio, né? Circular de franquia ressalta os aspectos relevantes do ponto de vista do franqueador. É óbvio, o mercado é dinâmico e, às vezes, uma condição num dado momento não se repete subsequentemente. Temos um exemplo gritante agora no momento. Um cisne negro como esse da Covid alterou completamente o funcionamento dos mercados. Mas, mesmo quando isso não acontece, essa questão está sempre presente. E aí fica difícil, porque se realmente o franqueador não tiver uma equipe competente, não tiver um propósito sério, não tiver um suporte adequado, fica sempre aquela discussão, a responsabilidade é do gestor, do franqueado que não está tendo competência, ele que não sabe fazer os ajustes na sua gestão, etc. E aí você pergunta, qual a abordagem? Em geral, a gente sempre deve, eu imagino, começar tentando por uma abordagem construtiva com as duas partes, ou seja, franqueado e franqueador. Foi o que a gente tentou naquele caso concreto. Tentando sensibilizar ambas as partes, mostrando que o resultado, o sucesso, está extremamente vinculado a essa parceria ser uma parceria efetiva, uma parceria honesta, uma parceria clara, uma parceria muito bem estruturada. Não é simples, precisa se analisar muito a questão da competência do franqueado, a questão do fôlego financeiro dele, a questão da comunicação, que o Wilson deixou muito claro na outra abordagem, a comunicação sempre é um aspecto relevante, ou seja, às vezes não é o que está sendo falado, mas é como, às vezes está havendo ruído, desgaste na relação, e aí eu acho que o consultor pode contribuir exatamente com essa visão holística, para trazer para o tema de hoje, né? Heurística, porque tem que ver as condições do franqueado, e tem que ter muito essa percepção de identificar esses 20% que podem fazer a diferença e deixando claro que se houver uma comunicação bem feita e uma colaboração, ganham os dois lados, o franqueador e o franqueado. Não sei se é mais ou menos por essa linha do que você está vivendo, Alberto, mas acho que se você tiver algum fator diferente desse também, é importante você trazer para a nossa troca de experiência. Não, é mais ou menos por aí mesmo que eu imaginava. O que eu tenho visto
Quando você vai comprar uma franquia, o cara te promete que vai fazer a pesquisa de mercado para você, vai implantar a loja no local e vai dar tudo certo, né? Mas no meu bairro, por exemplo, eu moro perto da Mercedes, em São Bernardo, e tenho 2 casos interessantes lá. Uma loja de bolo daquela moça da Globo lá, esqueci o nome agora, Sodimac. Tem uma loja, montou uma loja de bolo da Sodimac. 6 meses depois, uma outra franquia de bolo montou ao lado. Pô, que pesquisa de mercado que fizeram? E essa que montou ao lado, que eu não me lembro o nome agora, já foi para o 3º dono, entendeu? Então, pô, o cara te promete, né? E o franqueado que comprou a ideia, será que ele não foi lá e viu que, mas espera aí, já tem um bolo aqui, eu vou montar do lado, né? É igual o Fernando falou, ele acredita muito no bolo dele, né? Para conseguir superar o concorrente, mas parece que não é isso que está acontecendo, né? Essa falta de orientação, né? Nem naquela associação de franquia você recebe, né? Esse tipo de informação, o que você tem que avaliar na hora de comprar, né? E aí acaba não dando tão certo, né? Não, isso que você falou, normalmente na prática acaba acontecendo mesmo. Você tem razão, Alberto. Infelizmente, é muito comum, principalmente nesse segmento mais dinâmico do varejo, é aquela história, né? Você tem baixas barreiras de entrada, então normalmente o capital necessário é muito reduzido, o franqueador não deixa claro todas essas dimensões e variáveis que têm que ser consideradas, o camarada normalmente não tem muita experiência naquele segmento, às vezes ele entra nisso porque era o que cabia no bolso dele, ou porque ele gosta de comer bolo, ou porque tem uma tia que não sei o quê. É bem isso. Então, de novo, trazendo para a abordagem consultiva. Se o cara procura você como consultor antes de tudo isso, você vai poder elencar para ele, esclarecer, colocar todas essas variáveis no papel para que ele tome uma decisão mais adequada. O problema é que, geralmente, quando ele se procura um consultor, as decisões já foram tomadas, como o Wilson estava falando, e aí você tem que fazer meio que um trabalho de diminuição de dano, vamos dizer assim. Esse ramo de franquias, e principalmente essas franquias com baixas barreiras de entrada, realmente, normalmente, dão esse tipo de problema. É uma situação que, infelizmente, é muito comum no nosso mercado. Alguém quer fazer outro? Isso não seria um nicho de mercado? Hein, Fernando? Orientar o candidato a franqueado? Era isso que eu estava pensando agora mesmo. E isso já é um nicho de mercado. Existe uma lacuna aí no meio desse caminho, né? Existe. Eu também acho isso, né? Com certeza a gente vai abrir uma linha para apoiar as franquias, os franqueados, né? Que querem empreender, porque isso é uma forma muito mais teoricamente racional de empreender, né? Que segura, você entra com uma parte das suas aptidões, né? Dos seus talentos, e a franquia entra com a outra parte, né? Porque é muito difícil você ter tudo que se precisa para montar um negócio do zero. Então, mas existe essa falta de simetria das informações. Normalmente, a franquia conhece muito, né? E como o Duran falou, em determinados momentos ela não abre tudo que ela sabe, né? Porque ela não quer pôr em risco também o negócio dela, né? E em determinadas situações de mercado ela coloca, ela está ameaçada também, né? Então ela não quer fazer esse jogo mais transparente. E, por outro lado, o cara que vai ser o franqueado, ele também não tem recursos para pagar a consultoria, que seria super útil ele pagar, porque ele vai economizar, né? Ele vai deixar de perder o capital todo que ele tem. Então, ele deveria ser mais previdente, mais prudente e, eventualmente, ter uma consultoria antecipada. E a gente vê que o Sebrae, ele, de alguma forma, promete isso, né? Mas ele promete muito do faça você mesmo, né? Ele dá o conteúdo e falta um apoio mais
particularizado, como disse, heurístico, como falou o nosso consultor dos consultores aqui, né? Que é atender à realidade daquele cliente, daquela pessoa, né? As condições específicas que ela tem naquele momento, né? Então, devolvendo aí a bola para o Duran, mas eu acho que sim, é uma lacuna no mercado, é difícil, não é muito fácil de preenchê-la, né? Porque... E detalhe, os próprios consultores hoje do Sebrae, eles acabam pegando uma dinâmica e criando um método dentro do Sebrae, aprendem muitas vezes, chegam no Sebrae muito cru, aprendem esse método, saem e se tornam os consultores independentes. É então, isso aí. Essa rotatividade Também. do Sebrae fica sempre no basicão do basicão, tipo, faz você mesmo. Né? E como a grande maioria das pessoas primeiro gasta, né? Na hora de pensar, cara, chama um consultor, paga um consultor para ver se esse seu negócio realmente é um negócio que tem toda a viabilidade. O dia que eu vou gastar no consultor, eu vou deixar de investir na marca, na franquia. Aí bota a marca, bota 2 lojas de bolo uma do lado do outro e para de vender bolo. Porque ele achou que era um gasto, não um investimento. Não é, Durão? É bem por aí, e o que você está falando e o Fernando falou é absolutamente confluente, porque tem a simetria de informação, o Fernando mencionou, que é óbvia, né? É que nem vender e comprar carro, o vendedor sabe tudo do carro, o comprador sabe muito pouco, isso é básico. E segundo o que você mesmo está dizendo, quer dizer, a pessoa acha que o fato dela gostar de um determinado segmento e pegar um planinho básico operacional resolveu tudo, quando na realidade não é nada disso, né? Tem uma gama enorme de fatores a serem considerados. E a maioria desses franqueados, em geral, não tiveram experiência de gestão anterior. Ou, se tiveram, foi muito restrita, foi muito segmentada. Ele era executivo de uma área, executivo de um departamento. E aí o quadro está montado para dar um problemaço. Como o próprio Alberto falou, o mercado é dinâmico. Óbvio que o franqueador, em geral, não coloca todos os riscos de uma forma muito bem clara. Então, você junta tudo isso e, se a gente já chegou, então, você me apresentou a estatística de fracasso mundial de novos negócios, em tese, uma franquia, como o Fernando falou, serve, entre outras coisas, para mitigar esses riscos. Mas nem sempre é assim por conta dessas variáveis que vocês estão mencionando. E você falou bem, o ideal seria que ele procurasse um bom consultor para auxiliá-lo no início. Mas, em geral, ele vai procurar esse consultor quando ele já está com problema lá na frente, quando vai, né? É isso aí. Posso fazer uma observação ao Duran? Boa noite a todos. Meu nome é Renato Avó. Duran, você vem comentando nas últimas colunas, etc., sobre o trabalho do consultor, principalmente em empresas familiares. Uma pergunta para verificar tua experiência, o que você sente nessas empresas familiares. O quanto o fato do contratante ser uma das partes da empresa, da família, um dos sócios da empresa, o quanto o contratante pode influenciar o trabalho do consultor, principalmente nesse diagnóstico, e esse trabalho do consultor no diagnóstico muitas vezes acontecer de forma enviesada. Isso acontece com muita frequência? Quais são os cuidados que são necessários para se tomar, etc., para que o profissional, o consultor, tome ao entrar numa empresa, sendo que foi contratado por um dos sócios e a empresa tem 3 ou 4, e membros da família diferentes, e etc. Renato, você já deve ter tido alguma experiência ou você deve ser um estudioso do assunto, porque esse ponto que você colocou é batata, tá certo? Em empresas familiares, normalmente, o contratante, ele, de alguma forma, ele quer validar um diagnóstico que, no fundo, ele já fez. Em geral, isso é o primeiro ponto. Das consultorias que eu terminei agora numa empresa familiar que vende materiais de construção foi exatamente isso. São 3 irmãos e uma cunhada. E um dos irmãos que me contratou, na verdade, uma mulher. E ela tinha na cabeça dela muito claramente o que ela julgava que já era o problema, o diagnóstico que devia ser feito.
foi buscar uma consultoria exatamente para legitimar uma situação que não conseguia fazer valer o ponto de vista dela dentro do bloco empresarial e familiar. Foi exatamente isso. Isso não é a primeira vez, já me aconteceu muitas vezes, estou dizendo a mais recente. Bom, então, de um lado, o consultor, é óbvio, somos profissionais, vivemos disso, você, a não ser que aquilo realmente esteja totalmente fora do seu escopo, ou que tenha algum tipo de problema impeditivo muito grave, você está lá para conquistar o trabalho. Isso é a primeira coisa. Então, o consultor tem que ter o gabarito necessário, primeiro, para realmente fazer uma boa relação com o contratante, e depois o grande desafio, e eu vivi isso algumas vezes, é exatamente você conseguir conquistar a confiança dos demais membros da família. Porque é óbvio, né? Tem aquela dinâmica, pô, foi fulana que trouxe, né? Eu estou aceitando isso por uma série de razões, mas eu estou esperto, esse cara vai falar o que ela quer ouvir, vai tentar fazer prevalecer o ponto de vista dela. No caso, ela era responsável pela área operacional, tinha o irmão responsável pelo comercial e a irmã pelo financeiro. Quer dizer, então, sempre tem essa situação. E, evidentemente, voltando para o nosso 3H de hoje, o problema em si, que eram os resultados completamente desalinhados com as necessidades, mas ele tinha motivadores, ele tinha causas multidepartamentais. Como sempre, é um sistema. Então, você, consultor, tem que ter, a gente já falou isso aqui, né? A gente tem que ter as competências técnicas, né? Conhecimento, caixa de ferramentas, etc., mas tem que ter também uma habilidade fundamental de relacionamento, aonde você consiga trazer as pessoas para perto de você, sem descaracterizar suas convicções, sem fugir da verdade, respeitando exatamente esses comportamentos, esses perfis diferentes, como o Wilson mencionou, e conseguir ir levando isso de uma forma concreta. Então, realmente, ser consultor não é um trabalho simples para quem realmente é profissional. Por quê? Porque demanda você fazer muito essa leitura, de novo. Você tem que fazer a leitura do contexto, você tem que ver quem são os interlocutores que você tem que conquistar, você tem que saber levar as más notícias para que o mensageiro não seja morto. Tá certo? É realmente uma atividade onde você vai equilibrando, né, aquela velha figura, né, dos pratos no picadeiro, né? Você equilibra um prato aqui, aí o outro tá quase caindo, você vai lá e mexe também, para que você consiga realmente caminhar e apresentar resultados concretos. E aí voltamos, vamos falar muito nisso, voltamos no 2080. Ou seja, ajuda muito a legitimação o fato de você ir conseguindo apresentar resultados durante o processo consultivo. Não sei se isso aí vai ao encontro, né, do que você estava falando agora, né, Alberto? Mas eu acho que é um pouco por aí. O que você acha? O Renato, ele não se apresentou aqui, ele se apresentou no último Rap Business, mas ele trabalhou na empresa da família há muitos anos, etc. Então, você acertou quando você disse que ele conhece de cátedra aí a... Pela pergunta, não fazer do dia. Mas, de fato, tanto a dificuldade da empresa familiar contratar, né, porque existe essa barreira da empresa familiar, e principalmente se a empresa familiar tem um número de sócios mais alto, né, etc., ela tende a achar que consegue resolver todos os problemas internamente, né? E aí, a partir do momento que a empresa familiar salta essa barreira de contratação, de consultoria, né, essa barreira foi saltada por alguém que conseguiu, por algum dos sócios que conseguiu, seja um poder societário ou financeiro ou político ou familiar, conseguiu contratar, conseguiu fazer aprovar a contratação. Só que aí é exatamente o que você falou, é condição sine qua non para o trabalho dar certo do consultor, né? Ele tem que, aos poucos,
conseguir validar algumas iniciativas dele, nem que seja... ele tem que ir comendo pelas bordas, né, em termos de resultado, né, para conseguir validar a atuação dele junto aos demais que não queriam contratar. E aí, o que você falou, Renato, é fundamental, né? Porque tem aquelas 3 dimensões, né? Família, patrimônio, empresa. Saber o grau de maturidade de cada uma dessas dimensões. Sobre o controle, exatamente como é que é esse trânsito desses executivos que estão envolvidos, né, Renato? Esse é o problema. Dentro, trancadão. Semana inteira aqui é firme o negócio. Álvaro. Não, mas tá bom. Muta o microfone, Álvaro. Por favor. Pronto, vai lá, Durão. Não, eu estava dizendo para o Renato, é exatamente esse problema das 3 dimensões, família, patrimônio e empresa. É o que ele disse. Precisa ver exatamente... Não, eu estava na outra linha, eu falei. Essa capacidade... Na outra linha que está me chamando aqui. Mas tá bem, foi bem o dia, sem dor? Está dando interferência aí, hein, Fernando? É o Álvaro que está com o microfone aberto. Sim. Pronto. O Renato colocou bem essa questão do tripé família, patrimônio e empresa, o papel na gestão, o poder econômico, o poder político, as variáveis que são intercorrentes aí no espaço de governança. Enfim, o consultor precisa ter essa capacidade, de novo, você vê, de ter essa leitura holística, que extrapola, nesse exemplo do Renato, a mera condição da gestão operacional. Ele precisa ter essa capacidade, ele precisa cativar os diferentes polos de poder, ele precisa ser um cara que transmita confiabilidade para pessoas que às vezes têm comportamentos conflitantes. É uma engenharia em cada caso, né? Muito bem. Alguém quer fazer uma colocação final? Nós já extrapolamos aqui o nosso tempo, mas eu abro aí a palavra aí para alguém que queira fazer um outro comentário, uma pergunta. Duran, só para... Você estava falando dessa situação, né? Dos sócios contratarem e tal. E ainda tem um outro agravante, que é o pessoal de primeira linha logo abaixo dos donos. Eu já passei por situação que esse pessoal de primeira linha não aceita o que o dono fala, porque eles fazem, um fala uma coisa, o outro vai para o outro lado, outro vai para o outro lado. Então, assim, esse jogo de cintura, eu vi o Wilson falando, né? Ele falou, olha, a consultoria é mais ou menos parecido com algumas coisas com coaching, mas é a mesma coisa de você fazer um trabalho de coaching com alguém que se formou numa coisa que ele não gosta. Ele é formado em engenharia e ele queria fazer biologia, entendeu? Então, para você recuperar isso, né? E no caso dessa situação, né, de você ter, por exemplo, o financeiro é dono, o marketing é dono, mas o industrial não é dono. Pronto, já começou a confusão. Então, é realmente um processo que precisa ser fatiado, né? Aquilo que você falou, você tem um determinado momento que você tem que trazer essas pessoas e fazer um relacionamento interpessoal mais focado no resultado para tentar achar a linguagem deles, né? Então, é um grande desafio quando você tem uma empresa maior nessa situação. Agora, quando é pequenininha, o marido contrata e a mulher acha ruim, entendeu? Então, tem todas essas coisas. Então, eu queria, né, só fazer esse aditivo aí. Com certeza, também já vivenciei situações como essa de marido e mulher, um querendo provar que o outro está errado, enfim. Mas veja que a gente tem um ponto comum nessas situações todas que vocês descreveram agora. É realmente o desafio do consultor de ele ter não só o conteúdo técnico, a capacidade de diagnosticar, a capacidade de montar um plano, de ajudar a implementar, mas principalmente essa capacidade de ler o outro, essa capacidade de entender o que está por trás daquele aparente comportamento, identificar não o comportamento visível, mas entender os interesses por trás daqueles comportamentos e ir mostrando para todos esses atores que, na verdade, o compromisso dele é entregar resultados. Voltando para o consultor de resultados.
Agora, isso é muito fácil de falar e fazer isso nas situações concretas, no dia a dia, é um desafio permanente e mais, a gente está sempre aprendendo. Cada desafio que a gente encontra como esse, a gente evolui um pouquinho mais, porque a gente vai agregando a experiência com conhecimento. E experiência com conhecimento dá sabedoria, que é o que um consultor de resultados tem que construir ao longo do tempo. Sabedoria não é para todo mundo, tá certo? Só para fechar isso que você falou, né? Porque assim, às vezes você é contratado para resolver uma situação, vamos falar, um processo. Você vai resolver, você precisa reduzir custo numa condição. Só que para você chegar naquela condição, você tem que fazer exatamente isso que você falou, né? Você tem que conquistar alguém que está numa determinada equipe, o outro que está na outra. E esse tipo de coisa toma tempo. Você não se remunera por isso, porque essas são umas horas que você acaba não indo direto no resultado. Então, assim, principalmente para um consultor que trabalha de forma independente, né, é um grande desafio pegar esse fio da meada. Isso me lembra um treinamento de vendas que um gerente me perguntou assim, professor, mas como é que eu posso convencer a pessoa a comprar? Eu falei assim, conhecendo ela. Mas, professor, eu vou ter que conhecer todo mundo? Tem. E como é que você conhece todo mundo? Entendendo o perfil comportamental dele. Aí é o que você falou, Jair, que é exatamente aquilo que, no meu caso, me remunera, né? Entender e trabalhar isso me remunera porque está dentro do meu mote de trabalho. Mas para a grande maioria, quer dizer, um cara que quer ser um vendedor, como é que o cara vai convencer outro a comprar o produto dele, o serviço dele? Ele precisa conhecer. Se ele vai conversar com alguém que tem, por exemplo, obviamente, um vendedor, um bom vendedor tem o chamado alto índice de influência. E ele vai falar com alguém de alto índice de conformidade, se ele não falar as palavras certas, colocar nos momentos certos, ele não faz a venda. Porque o alto índice de conformidade, ele é extremamente reservado, ele é planejador, ele olha, se ele vai comprar um carro, ele vai perguntar muito sobre esse carro. E o alto índice de influência, que é o vendedor, ele acha que com 2 conversas ele vai vender aquele carro. Ele pode até vender para um outro alto índice de influência, que vai falar quase a mesma linguagem dele. Mas se ele não observar se o cara é mais sinestésico, se ele é visual, entendeu? Se ele trabalha a memória, por exemplo, a memória dele ligado à questão da família, né? Eu, por exemplo, trabalhei a minha vida inteira com vendas. Eu já vendi desde de tempero verde, quando eu era garoto, para meus tios, que eu queria ganhar o meu dinheirinho para já gastar na escola, né? Até vender aparelho de surdez. Já vendi ouro, da Orobras. E aí eu sempre disse o seguinte, como é que você convence as pessoas? Você precisa conhecer pessoas e conhecer como elas se comportam. Esse é o princípio do processo de convencimento. Ninguém convence ninguém se você não conhecer. Mas você não precisa ser amigo da pessoa. Você só precisa ler o comportamento dele. Esse cara... Com 3 perguntas que você faz, você dá esse ponto para ele. Aí facilita. Né? Basicamente, é a capacidade de empatia e identificar o verdadeiro interesse por trás do comportamento dele. Exatamente. Fernando, boa noite. Está podendo falar? Pode. Fala, Álvaro. Muito boa noite, doutor Fernando. Durão, prazer conhecê-lo. Eu tive algumas oportunidades de acompanhar teu trabalho, mas não tive a oportunidade de falar com você. Então, Álvaro da Sandri Consult, é um prazer. Eu só queria fazer só um comentário rápido. Os últimos 4 anos eu fiz um curso de psicologia à distância, né, para tentar entender, porque eu virei um psicólogo, né? As últimas empresas que eu peguei foram familiar, então você não faz consultoria, você faz uma psicologia pessoal, é um coach pessoal, e você tenta conviver com sócios, e você tem que ter uma habilidade ímpar de fazer o teu resultado andar, e cada um quer de uma cor. Mas um comentário importante que eu gostaria de trazer para vocês todos que eu estou vivendo, primeiro que ninguém tem dinheiro, ponto. Consultoria é confundido muito com pronto-socorro, né? Quer dizer, a pessoa quando te chama é porque o negócio já acabou. E aí, normalmente, eu fui numa reunião sexta-feira passada, foi exatamente isso. Quer dizer, o cara já quebrou e aí ele quer porque quer que você faça uma consultoria para salvar o defunto, né? Mas nem o cara na UTI, né? E pior, não tem dinheiro, porque está quebrado e aí começa aquele imbróglio. Então, eu tenho vivido muito isso de perto
e, claro, dentro das condições de cada um e da intelectualidade e a capacidade de sistema de cada um, mas eu tenho feito muito consultoria exatamente como nós estamos falando agora aqui. No Zoom, no Google Meeting, no Skype, seja onde ele quiser. Então, as frações são bem menores e eu usei muito a ideia do psicólogo que atende, o médico que atende videochamada, e eu estou começando a fazer isso no cotidiano. Então, uma dica aí, vocês podem estar não recebendo 30 ou 40 mil de uma consultoria por mês, ou 20, seja quanto ela for, mas você podem ter 20 clientes pagando R$1.500 ou R$1.000 para que ele tenha acesso a você a hora que ele quiser. Então, isso foi uma dica que... Quer dizer, eu prestei atenção no meu filho fazendo terapia com o médico dele, o cara da pandemia, e falei, peraí, tem alguma coisa aí que está funcionando. Foi a alternativa, né? Foi a necessidade. Sim, eu acho que vai ser uma tendência. Não que isso vai perdurar. Sim, mas as pessoas não têm dinheiro. Ninguém tem dinheiro. Né? E, normalmente, o que o Fernando e o Duran falaram, se chamasse a gente antes de pegar uma franquia, com certeza não pegaria, porque é muito fácil de fazer uma conta e você vê que o número não fecha, porque os números são encantadores, desde que o mercado entre vento a favor, tudo dê certo, só que eles esquecem de combinar com quem come, com quem compra. Né? Só fala com quem vende. Aí o que quem compra não combinou, fala, peraí, eu não estou participando dessa festa, então não vou, a coisa não acontece. E aí, normalmente, só lembrando da franquia, é um sonho incubado. Né? A grande maioria, quase na sua totalidade, ou é um executivo frustrado, ou é um empresário frustrado, ou é alguém que está com o saco cheio de receber ordens, e aí ele pega uma boa indenização e vai lá e realiza o sonho da vida dele. Dali 6 meses ele descobre que perdeu tudo que ele tinha, está devendo mais 1.000, e aí começa a correr atrás para resolver. Mas é só isso, Fernando e Duran, é só contribuir. Eu acho que é uma ideia boa para todo mundo pensar, viu? Uma brincadeira assim, a não ser que você queira uma franquia para lavar dinheiro, entendeu? A base de chocolate. Você quer lavar dinheiro à base de chocolate, sim. Você compra uma franquia que dá certo. Álvaro, o que você falou é extremamente correto. Geralmente, eles têm que procurar um consultor para fazer uma biópsia. Só que demora tanto que quando chama, já virou autópsia, né? Parece resultado da Covid, né? Exatamente. Quando chega, o defunto já foi. Mas essa realidade, por exemplo, da videoconferência, hoje eu atendo alguns clientes, por exemplo, candidato a prefeito de uma cidade vizinha, eu atendo ele uma vez por semana por videoconferência e quando ele tem uma dificuldade, ele liga para mim. Aí precisou de uma ancoragem lá, de uma situação que ele estava vivenciando, fizemos videoconferência, não deu certo. Até você vê, você pode vir na minha cidade? Ele veio na minha cidade, fez, reservei um local para ele que eu uso um escritório de um cowork e foi. Mas agora 90% aqui, na vida virtual mesmo. E eu estou gostando muito disso, porque eu tinha uma crença de que na minha área não era possível dar nenhum tipo de suporte remoto. E agora não é na sua área, é na nossa geração, viu? Pode ser isso também. Pode ser isso também. Estamos mudando de paradigma, então. Isso é muito bom. A realidade se impõe. É verdade. É isso aí. Muito bem. Bom. Daqui a 2 semanas estaremos de volta com a coluna do Duran. Esperamos contar com a presença de todos vocês. Nós vamos fazer a gravação já está sendo feita na realidade, vamos editar e em breve será colocada na nossa comunidade. Muito obrigado a todos. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite aí. Até a próxima. Sexta-feira tem outra, né? Tchau, tchau.